E sobre fair play financeiro? Porque... Assunto que tem dominado. Eu acho que assim, acho muito difícil a gente ver alguém que é contra fundamentalmente o fair play financeiro como ideia, né? Porque o fair play financeiro, desde que ele parta do pressuposto de proteger os clubes de más gestões, que ele não podendo gastar mais do que ele arrecada, sendo punido por isso, ele impede com que cartolas vagabundos destruam o clube e sumam de lá. E nesse sentido, acho que ninguém é contra. Claro. Só que existe agora o fair play financeiro de conveniência, que é o Flamengo falando em fair play financeiro, que nunca falou enquanto estava nadando na crista da onda. E aí vê o Botafogo tomando de 4, na segunda-feira tem fala do Rodolfo Landim falando de fair play financeiro, que o Botafogo isso, o Botafogo aquilo. Aí vem o texto, ele rebate, fala, olha, você está falando de fair play financeiro do quanto eu investi no meu time, mas vocês esquecem que a folha salarial de vocês é 2, 3 vezes a minha folha salarial aqui. Ele fala do Bahia também. E aí fala, pô, mas a minha preocupação é o Bahia, porque a gente tem que fazer um fair play financeiro não para impedir contratação, mas para equiparar salário. Porque senão o dinheiro infinito dos petrodólares vai fazer o Bahia ser campeão. 20 títulos, de ele 20 vai ganhar 17. Já pensou? Caralho. Caralho. Você é foda, Porra. velho. Não ia ter espaço para estrela na camisa. Então. E aí, cara, onde que tá o teu pensamento com relação a isso? Primeiro, o que você pensa do fair play financeiro? E segundo, uma vez que o fair play financeiro surja, cada país tem a sua determinada regra para o fair play financeiro. Qual seria o modelo, se é que você é a favor de um fair play financeiro? O modelo Elton Serra de fair play financeiro. Eu sou a favor do fair play financeiro. Eu vou até fazer uma comparação. Contadores, não me cancelem. Porque quando você tem uma microempresa, quando você atinge um determinado limite de faturamento, você tem que mudar a sua categoria, né? Claro. E isso funciona aqui no Brasil. E você paga um imposto relativo àquele enquadramento legal. Isso. Então, fazendo só uma comparação, que a gente já tem um fair play financeiro, que muita gente burla, que o Brasil é o líder de regra, exatamente. Que é paraíso. Mas existe ali uma lei que você precisa cumprir, né? E os que são corretos cumprem. Eu acho que no futebol isso tem que existir também. Muita gente fala do modelo dos esportes americanos, né? Que mesmo assim tem brechas. Você tem ali a taxa de luxo, que quando o cara extrapola o teto salarial, ele tem direito. Se o cara é muito bilionário, o cara paga essa porra pra poder ter time forte. O então, Celtics tá pagando. Os Lakers também, com o LeBron, né? Então, você ainda tem benefícios para quem tem mais dinheiro. O fair play financeiro funciona para tentar diminuir a distância, e não para você deixar todo mundo igual. Isso acontece na Premier League, também tem o seu fair play financeiro, e você tem o Burnley e você tem o Manchester City. Você tem o Real Madrid e você tem o Girona, não, que agora tem um investimento maior. Almeria. Mas você tem o Almeria, né? Então, assim, você vai ter essa disparidade porque você tem outras fontes de receita. Quando você tem uma base de sócio maior, você vai lucrar mais. O Benfica ganha muito mais dinheiro do que o Portimonense. O Flamengo vai ganhar muito mais dinheiro do que o Botafogo, por exemplo. Em outras fontes de receita, né? E não é pouco mais dinheiro, é muito mais dinheiro. E aprenderam a a ganhar dinheiro aprenderam a usar os 40 milhões de torcedores a favor. E quando desperta assim, aí você não consegue segurar. Como você vai segurar um clube que tem 10 vezes mais uma base de fãs em relação a outro e querer que esse que tem 10 a menos ganhe a mesma coisa? Não é para isso que o fair play financeiro precisa existir. Mas ele precisa ter um critério para você não extrapolar. Para o Flamengo não gastar 1 bilhão e o Goiás gastar 1 milhão. Então, acho que nesse caso é importante. Só que o que está sendo discutido é justamente isso. É a conveniência. Enquanto o meu time está ganhando e não está sendo incomodado, eu não vou falar sobre isso. Mas se chega um outro e começa a me incomodar, opa,
Por que o Bahia está contratando aí o Everton Ribeiro, o Jean Lucas, o Caio Alexandre? O Caio Alexandre e o Jean Lucas, as maiores contratações, depois o Lúcio Rodrigues chega e se torna a maior contratação do futebol do Nordeste. Opa, tá acontecendo alguma coisa aí. Ah, mas tem dinheiro infinito. Pode até ter dinheiro infinito, mas vai ter que ter um filtro aqui para não entrar todo esse dinheiro. Mas também isso tem que valer para todos os clubes. Então eu acho que o fair play ele... Mas como a gente implementa o fair play, sendo que se ele for baseado justamente nessas disparidades que é a receita de cada um, ele vai acabar contribuindo com uma... Você mete, por exemplo, que se falar, o Bahia gastou mais do que a sua receita do ano anterior na Inglaterra, isso seria proibido. É verdade. Só que se a gente coloca essa trava no Bahia e no Flamengo... Qual que é a receita do Flamengo? Qual que é a receita do Bahia? O Flamengo pode gastar 1 bi, o Bahia pode gastar 100. Então, assim, qual que é a regra para fazer com que o Bahia tenha a possibilidade de gastar usando a sua SAF, mas sem também uma coisa solta de que se, sei lá, o dono do Manchester City quiser mandar o Haaland e o De Bruyne. Pode mandar porque não tem trava nenhuma que segure isso. Qual que é o caminho na prática? Essa que é a minha assim, dúvida. Das loucuras do Textor, ele tem razão. Né? Salarial. Eu concordo totalmente. Essa é a questão. Porque você pode contratar um jogador que daqui a 5 anos vai valer 10 vezes mais. Você não vai vender ele porque o dinheiro vai entrar para o clube. Sem dúvida. Mas o mercado lá fora, o euro 7 vezes mais, o dólar 5 vezes mais... Vai entrar mais grana por conta do câmbio. Mas quanto esse cara recebe por mês? Né? Porque se você contrata o Almada e ele custa uma bala, talvez ele ganhe menos do que ganha o Gabigol. Então, eu acho que a questão salarial, ela ajuda a equilibrar, porque o Goiás não vai conseguir contratar, eu estou dizendo muito Goiás, né? O Criciúma não vai conseguir contratar o Gabigol. E se o Gabigol aceitar ir para o Criciúma, dentro do limite salarial do Criciúma, ele sabe que é assim que funciona o fair play financeiro. O Criciúma não vai ter o salário do Flamengo. Mas o Flamengo pode contratar um cara, como contratou agora o Alcaraz, que é um prospecto que pode ser vendido daqui a 4, 5 anos por muito mais, e já tem experiência do futebol europeu. E daqui a 4, 5 anos ele tem um salário 10 vezes mais do que ele ganha hoje. Mas ele sabe que o Flamengo sabe que tem um limite. E o Criciúma sabe que o Flamengo tem um limite também. Porque arrecada mais. Então, fica muito transparente para todo mundo. O limite de salário tinha que ser igual para todos. O limite de salário tem que ser igual para todos. Agora não é um limite de salário que o Criciúma alcance. Precisa ser o que o mais arrecada alcance, né? E é assim que funciona nas grandes ligas. Limite grande. Então, só Sim. Tem Corinthians e Flamengo arrecadando mais de 1 bilhão. Porque, volto a repetir, na minha concepção, o fair play ele não vai agradar todo mundo. Você vai continuar tendo ainda clubes ganhando muito dinheiro, não tem como. As fontes de receita são diversas, você não tem como controlar. Você tem como controlar como esses clubes gerem essa grana, né, para manter a liga para manter o futebol mais equilibrado. Mas você não pode tolir também quem tem um potencial de receita e essa receita vai ficar represada, que é uma questão econômica também. Esse dinheiro precisa ir para algum lugar. Eu acho que é regulamentação, que eu acho que é importante. Porque você parte, pelo menos, de uma discussão onde há um regulamento. Porque senão fica uma discussão solta. Porque o Flamengo é contra a SAF, porque a associação funciona. O Flamengo não precisa de SAF, por exemplo. Né? Hoje, pelo menos nesse modelo atual, o Flamengo consegue ser autossustentável. Mas o Bahia não conseguia ser autossustentável, porque não dá para concorrer com o Flamengo. Num fair play financeiro, se o limite salarial sei lá, 100 mil reais, ou 1 milhão de reais, por mês, para a gente ficar numa conta redonda, 12 milhões por ano, o Bahia pode chegar aos 12 milhões por ano. O Vitória pode não chegar a 12 milhões por ano, pode chegar a 4, 5, mas ele sabe que o Flamengo só vai gastar no máximo 12. Esse é a questão, porque, então assim, eu não acho que seja colocar, vamos colocar aí, por exemplo, vamos imaginar que a folha salarial do Flamengo hoje, eu não sei quanto tá, não tenho essa informação, mas vamos imaginar que seja de 25 milhões por mês. Deixa eu ver aqui.
Vamos imaginar que seja mais ou menos... Eu acho que é mais ou menos por aí. Aí você põe assim... Beleza, a folha salarial que pode um clube gastar no máximo é 30 milhões. Só que aí o Cuiabá olha e fala assim, beleza, não mudou nada. Porque o Flamengo pode continuar gastando até mais do que ele gasta. E eu, que gasto 5 aqui... 35. Eu que gasto 5 aqui, não vou poder chegar nesses caras nunca. E também não vai arrumar o time. Então, assim, o que eu penso é... Você fala assim, esse dinheiro tem que ir para algum lugar. É claro, você citou o caso da NBA, que tem as Tucker... taxa de luxo, né? Taxa de luxo, que eu tenho um nome em inglês, mas enfim. Luxury tax, né? Luxury tax. Tudo bem, é verdade. Mas chega a determinadas franquias que já estão com o seu cap space, que é seu orçamento, né? Seu orçamento ali já preenchido. E aí, o que eles vão fazer? Esse dinheiro tem que ir para algum lugar. Eles investem em estrutura, investem em marketing, investem em profissionais, investem em internacionalização da sua própria marca. Exatamente. E a gente aqui, por exemplo, parece um negócio meio, estamos ganhando dinheiro, torrar em jogador. Estamos vindo mais jogador. E não pensa-se no produto futebol brasileiro. Exatamente. Em como fazer. E o que o Landim falou até hoje sobre inserir a marca do Flamengo na China? E aproveitar esse mercado. O Palmeiras comprar um clube em Portugal também. Falaram isso. O Palmeiras está tentando internacionalizar sua marca agora, apenas porque vai jogar um Mundial e fazendo na correria. Na correria, né? Não tem um planejamento de anos que o time entendeu? Tá ganhando. Assim. Então, assim, porra, se você travar, falar assim, cara, meu amigo, a sua folha é 35, a partir do ano que vem, a folha de todo mundo é 30. E aí, a partir das receitas da liga, porque primeiro tem que ter uma liga. A partir das receitas da liga, no próximo ano, vai ser 32. Aumentou, vai ser próximo ano, vai ser 35. Progressivamente, como é na NBA, o salário individual do jogador aumenta a cada ano a possibilidade que eles têm de ganhar, como a folha salarial coletiva. Aumenta a cada ano com base no quê? Nas arrecadações da liga. Enfim, eu só acho isso, que eu acho que se a gente colocar só salário, mas colocar um salário lá nas alturas, o que vai ajudar o time pequeno em termos de ter fair play financeiro? Mas o fair play ele não é para você comparar, equiparar, na verdade, o gigante com o menor. Não, o fair play financeiro é feito para você ter uma boa gestão dentro daquilo que você tem. Exatamente. Você não pode gastar mais do que você arrecada. Exatamente. Essa é a questão. A Espanha tem um rigor muito maior, por exemplo, do que a Inglaterra, que tem um rigor diferente da UEFA, né? Sim. Cada um tem seu modelo. Porque vai muito também da economia. A Alemanha tem seu modelo. A Alemanha aceita capital estrangeiro maior que 50% no clube. Sim. Então, tem muitas fábricas acionistas de clubes, né? Da própria Alemanha. Sim. Então, você tem... Aí é uma questão da economia do próprio país, né? Porque se protege a economia do próprio país. Senão, esse dinheiro... imagina, desequilibra a economia também. Eu acho que quando você citou o Cuiabá como exemplo, né? E até para quem está assistindo não achar que a gente está estereotipando clube, mas é dentro da realidade mesmo hoje do futebol brasileiro. O Cuiabá não vai olhar para o Flamengo, mas ele vai olhar para o Juventude, ele vai olhar para o Fortaleza, ele vai olhar para clubes que estão próximos dele e que serão concorrentes em alguma questão, em algum momento dessa tabela de Campeonato Brasileiro. Porque quando os clubes médios se tornaram gigantes ou deram saltos, foi o caso do Manchester City, foi o caso do Tottenham, né, que começaram a investir não só no futebol, os caras investiram em estrutura, como você falou. Olha o que o Tottenham tem hoje na Inglaterra para se tornar um finalista de Champions League. Sim. O que o Chelsea tem uma questão também de um dinheiro que foi despejado ali, absurdo, mas precisou investir em estrutura, investir em base para ter sustentabilidade. Eu acho que ajuda também a tornar o futebol um pouco mais sustentável. Não é torrar dinheiro em jogador e as dívidas vão crescendo e aí a dívida é pública, né? Você tem que pagar o governo e aí vão se criar novos mecanismos para os clubes ficarem pagando em planos aí que o governo coloca como time mania 1, time mania 2, Profut, etc., agora SAFs.
Então, acho que ajuda a dar credibilidade ao futebol também, porque o cara entra naquele mercado sabendo como funciona, né? Principalmente quem vem de fora, entende que é uma regulamentação e sabe como funciona. Isso evita aproveitadores, inclusive, né? O caso do Vasco, né? Se fosse uma coisa bem mais regulamentada, melhor regulamentada, isso não aconteceria. O cara foi embora e deixou o rombo pro Vasco. O Vasco já estava com um rombo grande, ficou com um rombo maior ainda. Então, acho que o fair play financeiro ele não é só questão de você... ele não vai equiparar o time com menos orçamento com o de mais orçamento. Mas ele vai criar um limite, pelo menos. Então, ele vai criar. A dúvida é como os clubes vão discutir isso. Se não tem uma liga. Não, isso aí não vai... As ligas no Brasil hoje, elas servem apenas para discutir direitos de transmissão. Então, porque aí a discussão, ela cai naquele limbo do que a gente estava falando anteriormente, da conveniência. O Flamengo não tem que discutir isso, o Corinthians, o Palmeiras, o Bahia, o Santos. Não, tem que ser uma discussão coletiva do presidente da liga. É lógico. E não vai ser o Edinaldo que vai discutir isso. Eu não conheço um país europeu que tenha fair play financeiro, que quem tocou o fair play financeiro seja a federação daquele país. Cara. Quem toca o fair play financeiro é uma liga. Então, se você não tem liga, irmão... Como vai ser? Como é que você vai discutir isso? Qual regra que você vai fazer, entendeu? Não tem. Por isso que eu acho que esses nomes que Liga Forte Futebol, eles não deveriam usar o nome liga. Ibra. Usar o nome grupo, associação, porque não são ligas. Não são. E assim, eu acho que podem existir vários grupos. Sei lá, 5 clubes aqui, vamos nos juntar para discutir aqui o nosso direito de transmissão entre a gente e vender esse pacote para as empresas de comunicação. Poderiam ter 10, mas esses 10 grupos se juntem para discutir. Agora vamos discutir o nosso campeonato. Vocês vendem como você acham que devem vender aí Mas vamos discutir a organização do nosso campeonato para que a gente também consiga vender algo em comum para todos nós. Mas parece que esse papo não interessa. Não interessa. Isso desde a Copa União. Usou esse nome, né? Desde a Copa União, que rachou, a Copa União rachou, né, por conta de uma canetada, e a gente viu o que aconteceu. Então, acho que nesse caso, não vai haver união entre os clubes. Porque, principalmente entre os que arrecadam muito. Porque é uma concorrência no campo, mas é uma concorrência também em disputa de mercado. Em qual clube o investidor vai? Ele vai no Corinthians ou vai no Flamengo? Aí o Flamengo se vende como um clube que tá bem organizado e tem uma torcida gigantesca, está conquistando títulos, mas aí o Corinthians se vende como um clube que você pode explorar mais a marca, ele te dá mais possibilidades, você tem um estádio próprio, você tem uma base que pode ser também melhor explorado. Então, existe essa concorrência não só no campo, né? Existe fora do campo. E isso trava a discussão. Total. E tem uma CBF no meio aí, que é um cartório, que deveria ser um cartório, mas que tem o poder de discutir o calendário e de ditar os rumos do futebol brasileiro. Com base na chantagem com relação às suas relações às federações exatamente. Que elegem o presidente. Então, o sistema político do futebol brasileiro também impede que a liga ela prossiga, né? E tem um baita de um produto que é a seleção brasileira, que é o que dá muito dinheiro para a CBF, mais do que os campeonatos, e que também faz com que a CBF não queira muito discutir o futebol brasileiro.